Assunto polêmico, mas muito necessário. Qual SAF será a mais valiosa dentro do futebol nordestino? A do Bahia, negociado por aproximadamente R$1 bilhão no ano passado, ou a do Sport, que deve sair nos próximos anos? Quero trazer a minha opinião em relação a esses valores, que são sim questionáveis. Acho que a gente pode pensar em um cenário não só para o Sport, para o Bahia e para os outros clubes do Nordeste, de valores sim, bem mais generosos do que esse R$1 bilhão. Mas será que a SAF do Bahia então é ruim? Sabe, eu acho que é uma condição, uma discussão que é assim válida da gente conversar, e eu quero dar minha opinião também, o que eu penso a respeito desse cenário. Da mesma forma, sobre as dívidas, qual era a dívida do Bahia e qual é a atual do Sport Recife, e comentar o que seria o melhor, né, o destino nesse futuro, a aprovação do estatuto e o Sport provavelmente até 2026, 2027 se tornando mais um clube neste estilo no Brasil. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos aqui no canal do Futebol Team, que já está muito próximo, tá? Tem um outro canal também que a gente fala sobre outros clubes fora do eixo, como o Vitória, o Paysandu, o Remo, o Santa Cruz, que chama Black Cartel Foot, vou deixar também na tela final. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse assunto bastante pertinente, com a transformação de vários clubes no futebol brasileiro em uma sociedade anônima do futebol, e o Sport, assim como o Santa Cruz, o Vitória, o Náutico, vivendo esta eminência de estudar as atuais SAFs já estabelecidas dentro do cenário nacional, aprender com erros delas, os acertos e buscar, por que não, valores ainda maiores. Eu postei um vídeo ainda na última semana, falando, nesta atual semana, melhor dizendo, sobre como estão os andamentos para a transformação do esporte em uma SAF. Cheguei a comentar também sobre uma declaração do presidente do Vitória, falando como que você calcula, por exemplo, os garotos da base, uma futura venda, já que é uma transação do clube para a eternidade, né? Então, como fica esse investimento, por exemplo, em relação aos garotos que surgem da base? O Vitor Roque, por exemplo, foi vendido por quase mais de R$400 milhões, se não me foge aqui a memória. Como que o Atlético Paranaense seria vendido só por R$1 bilhão? É um questionamento muito válido, que a gente ainda não tem a dimensão do que vai ocorrer nos próximos anos, porque as SAFs mais antigas no Brasil têm 3 temporadas, então de fato é delicado. É um assunto que, se o clube não estiver mega endividado ou não achar um parceiro muito bom, como na minha avaliação o Grupo City é um parceiro excelente para o Bahia, não vale a pena você fazer essa transição da SAF de qualquer maneira, tá? Quando eu gravei o vídeo do Sport, surgiu alguns questionamentos, tanto dos torcedores do Leão, quanto também dos torcedores do Bahia, questionando, falando, pô, mas 5 bilhões, será que não seria um valor muito alto? Como sugeriu, por exemplo, o Fábio Mota no Vitória. E eu não acho um absurdo assim, tá? Porque ainda estamos nesse começo. Sobre os valores já arrecadados até o momento que eu estou gravando esse vídeo, das SAFs aqui no Brasil. Do Bahia, 90% da SAF para o Grupo City por R$1 bilhão, equivalente aí a 199 milhões de euros na ocasião. Assumindo as dívidas de 300 milhões também do clube. Hoje a dívida do Sport é de 250 milhões de reais aproximadamente, o que declarou também o presidente Yuri Romão. Então o Sport ele pode chegar nesse patamar de R$1 bilhão? Pode sim, eu não vejo como nenhum absurdo não, até porque são clubes equivalentes. É difícil a gente chegar aqui agora, eu como um torcedor neutro, já deu para perceber, eu torço para o Goiás, só para o Goiás, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então eu não preciso enviesar a minha opinião aqui no canal, tá? Então é difícil você apontar qual seria o maior. Se a gente for pegar em número de títulos, né, o Bahia tem 2 Brasileirão, o Sport um de 87 e a Copa do Brasil também, de 2008. Participações na Série A, o Bahia tem 51, o Sport tem 42. Na Série B o Bahia tem 11, o Sport tem 15. Na Série C, aí desfavorece o Bahia, né, que tem 2, e o Sport, assim como o Goiás, o Coritiba, por exemplo, nunca disputou a terceira divisão.
Sobre as dívidas, são valores semelhantes, como eu falei, né? O Bahia na ocasião girando na casa de 300 milhões, hoje do Sport de 250 mil. Nos números de torcedores também, pelo menos nas pesquisas, também não chega a ser uma aberração. O Sport tem o seu estádio próprio, geralmente não envolve termos de estrutura dentro da transformação de uma SAF, mas o Sport sendo negociado com uma SAF com o mesmo valor do Bahia, pelo menos na minha opinião, tá? Você pode deixar a sua, não seria nenhuma aberração, tá? E provavelmente valores até maiores. Por que eu coloco provavelmente? O Bahia foi negociado em 2023. Se o Sport for negociado em 2027, o valor do real já vai estar diferente. Então, em 2027, provavelmente R$1 bilhão de 2022 vai equivaler a 1 bilhão e 300, né? Mas em termos contábeis seria maior do que 1 bilhão, por conta da inflação, essa coisa toda, né? E obviamente também esta maturação da ideia, né, este avanço das SAFs aqui no Brasil, com os clubes entendendo o seu real potencial, como que você calcula uma venda para uma eternidade, né? De fato é complicado. Jamais vou julgar, por exemplo, o Bahia de ter vendido a sua SAF, que naquela ocasião ele vivia um momento até melhor do que o Sport. Né? Se a gente voltar aqui um pouquinho no tempo, o Sport já está na segunda vez que ele cai para a Série B, e fica 3 temporadas. Isso é muito ruim. O Bahia de fato caiu em 2021, mas ele logo conseguiu voltar, né? E antes de cair o Bahia tinha passado quantos anos na Série A? 2017, 17, 18, 19, 20, 21, né? Foram 5 temporadas consecutivas. Isso já tem tempo que o Sport não consegue fazer também, engatar essa sequência na primeira divisão. Mas em termos gerais, cara, é muito difícil. Acho que são dois clubes assim bem equivalentes, tanto na história, né? Se você pegar a história dos dois clubes, quase já centenários, né? Deixa eu até pegar o Sport, já é centenário, né? Deixa eu só pegar aqui a idade. 1905, então tá certo, né? E o Bahia tem 94 anos, então é difícil. No momento, o Bahia, obviamente, está um passo à frente, até mesmo antes de se transformar em uma SAF, era um clube mais organizado, com melhores campanhas recentes do que o Sport, mas em termos numéricos, uma venda, como eu falei, você analisando o cenário daqui para frente, uma venda de 100, 200 anos, 1 bilhão de reais, 2 bilhões, na minha modesta opinião, não seria nenhum absurdo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não acha a SAF do Bahia ruim, muito longe disso. Vejo alguns torcedores falando, mas é um clube satélite. Se a gente olhar para o próprio umbigo aqui no Brasil, seria muito preciosismo da nossa parte imaginar que um principal projeto de um investidor no mundo seria no futebol brasileiro. Pode ser? Pode, mas geralmente eles fazem isso. Um clube aqui no Brasil, outro na Itália, na Espanha, na Inglaterra faz parte. E os valores destinados ao Bahia são sim valores bons, tá? Eu não acho ruim não essa negociação do Bahia. Tanto é que, por exemplo, nessa temporada, só com as contratações do Caio Alexandre e do Jean Lucas, o Bahia gastou 50 milhões de reais. O orçamento completo do Sport para o ano é de 50 milhões de reais. Então, assim, a diferença da SAF, ela está aí, na possibilidade de investimento, de você contratar jogadores, ter um planejamento sempre de longo prazo. Pode ser que dê errado? Pode, porque o futebol é meio maluco mesmo, mas a linha de raciocínio ela é mais linear, vamos dizer desta forma. Pode deixar a sua opinião. Concordo com a SAF do Bahia e vejo que, sim, o Sport provavelmente terá uma venda semelhante e, por que não, maior. Não porque o Sport vale mais do que o Bahia ou é maior, nada disso. É porque o Sport ele será negociado em outro momento. A não ser que apareça um investimento menor, pior, enfim, um desespero da diretoria, o que nesse momento eu não acho que vai acontecer. Tá? Então, se fosse para falar aqui, acho que nesta ideia de SAF, provavelmente o Sport irá beirar esse valor de 1 bilhão e até mesmo, por que não, ser um investimento maior. E isso não quer dizer que a SAF do Bahia é ruim. Muito pelo contrário, ela só foi negociada primeiro e soube aproveitar muito bem, que foi o investimento do Grupo City, onde qualquer torcedor do Brasil gostaria de ser comprado. Só para passar os outros valores das SAFs aqui no Brasil, o Vasco foi vendido por, no total, as dívidas assumidas de até 700 milhões e um compromisso de aporte também desses 700 milhões em 4 anos. 70% da SAF. Botafogo, 90% por 1 bilhão de reais e um compromisso de aporte de 400 milhões do John Textor. O Coritiba, 90% da SAF, assumindo as dívidas de 270 milhões, um compromisso de aporte em 10 anos de 550 e 500 milhões de reais para a reforma do Couto Pereira, que não são obrigatórios.
E o Cruzeiro também, deixa eu até pegar aqui, o Cruzeiro foi assumindo o valor da dívida do Cruzeiro e um investimento inicial também, né, nos primeiros anos de 400 milhões de reais. Até o momento, valores modestos. Na minha singela opinião, são valores bem baixos. Eu penso que quando a gente tiver 100% da ideia do que um clube vai valer aqui no Brasil, igual eu falei, eu não julgo os clubes que já se transformaram em SAF, porque a maioria deles estava com a água já passando do pescoço. Não era o caso do Bahia, mas com o Grupo City eu abriria sim essa exceção de negociar logo, tá? Eu não vou mentir aqui para vocês, eu gosto dessa ideia de ter o Grupo City como parceiro. Mas, por exemplo, quando o Atlético Paranaense for negociado, eu acho que vai ser uma referência muito boa para os clubes como os nossos, que são regionais. O que eu quero dizer? Não acho que o Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras vai virar SAF. Pelo menos não por agora. Quando esses acontecer, eu vejo já em um estágio bem mais avançado, talvez daqui a uns 10 anos. Mas o Atlético Paranaense é um clube em termos de torcida, de relevância, né, como o Sport, como o Santa Cruz, como o Coritiba, como o Bahia, como o Vitória, o Goiás, o Paysandu, o Remo, são clubes que têm uma relevância muito forte na região, mas você não vai encontrar torcedores a rodo de outros estados, entende o que eu quero dizer? E o Atlético Paranaense, ele alinha muito bem este seu pensamento com a SAF. Acho que vai ser a maior SAF do Brasil, assim, disparado, né? Aí você pode olhar depois e ou se arrepender pelos valores de hoje, ou agradecer por já estar em um estágio mais avançado. Pode ser, não tem como a gente prever, né? Estou colocando aqui apenas algumas hipóteses. Pelo lado do esporte, o presidente Yuri Romão já afirmou o seguinte: precisamos, num curto espaço de tempo, já fazer as alterações em nosso estatuto, que inclusive é pauta da nossa campanha desde o ano passado. E dentro dessa modernização do estatuto, ter um item em que possamos ter uma SAF, a reunião para a mudança do estatuto, né, e vender 90% das ações do esporte. Lembrando que esse valor do investimento inicial fica com o clube, tá? Tanto para o pagamento das dívidas, quanto também para um investimento, seja ele em estrutura, em contratações, enfim, estes termos assinados obrigatoriamente na transformação do clube em uma SAF. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto polêmico, mas veja sim um cenário positivo das SAFs aqui no Brasil, muito por conta. Vai ter SAF boa, vai ter SAF ruim, assim como qualquer empresa, qualquer negócio dirigido por humanos, mas uma linha mais profissional, com pensamento de longo prazo, eu acho que é um caminho certo, não só para o futebol, mas quase tudo na vida. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir no nosso canal de cortes. Eu vou deixar tanto o canal do Black Card aqui na tela final, meu canal do Goiás News também, você encontra o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!